Nós fomos às ruas no sábado pela manhã para gravar uma matéria sobre o novo decreto, o que as pessoas achavam e como estava o funcionamento naquele dia. Acompanhe aí. Amigos do jornal Bahia em Foco, na última sexta-feira, o prefeito municipal Edson Teixeira Filho divulgou um novo decreto na cidade com validade até o dia 4 de abril, com algumas mudanças, alterações e restrições ainda mais rigorosas com relação ao funcionamento do comércio e também da indústria. Entre as principais mudanças, a proibição de eventos religiosos em templos e igrejas e também o funcionamento das indústrias do setor moveleiro, ou seja, as indústrias que não pertencem à cadeia alimentícia. E ainda o comércio, que agora deverá funcionar durante esta semana com portas fechadas, com atendimento apenas por delivery, ou seja, entrega em casa, não podendo então atender na porta ou no balcão, como vinha acontecendo durante o decreto ainda na onda roxa. Essas são as principais mudanças e, claro, eventos de modo geral não podem funcionar, não podem acontecer. Nós viemos aqui no calçadão, no centro da cidade, para saber a opinião da população e também dos comerciantes a respeito dessas novas restrições. Vamos acompanhar? Nós vamos colher agora informações e opiniões dos comerciantes. Aqui do meu lado, Chico, proprietário da padaria Slau. Chico, bom dia. Gostaria da sua opinião como comerciante a respeito do novo decreto, ou seja, onde ele proíbe o funcionamento do comércio e permite somente a entrega em casa através de delivery, e no comércio agora, a partir dessa semana, não poderá mais funcionar com atendimento na porta. Eu gostaria da sua opinião sobre esse novo decreto. Bom dia. Bom dia. Realmente é uma situação, vamos dizer, complicada, né? A gente entende a necessidade do controle de pandemia, mas em contrapartida a gente também tem a preocupação com o comércio, né? Porque a gente não sobrevive sem ele, né? Ele que faz as divisas da cidade, da comunidade. Então eu acho que deveria restringir sim, mas não totalmente, porque se o comércio ficar parado igual vai ficar semana que vem, o prejuízo é enorme e a gente não sabe a quem recorrer. Bom, aqui no caso, a padaria ela pode funcionar, mas de qualquer maneira, na minha opinião, gostaria da sua, vai ser prejudicado normalmente da mesma forma por conta da falta de movimento no comércio, né? Totalmente, totalmente. A gente fala assim, a gente usa até o termo engraçado, porque a padaria fica aberta, mas sem fluxo de pessoas é como se tivesse fechado. Então, não justifica nem a padaria ficar aberta. Para te falar a verdade, é isso. A gente está muito preocupado com essa situação. Muito bem, conversando agora aqui com o Juninho, falando a respeito desse fechamento do comércio, Juninho. Gostaria da sua opinião, da sua análise como profissional e também como cidadão a respeito desse fechamento que acontece a partir de segunda. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu consigo analisar os dois lados da moeda, porque se você for colocar na ponta do lápis, os leitos da cidade estão todos ocupados e com isso você não pode ter nenhum tipo de doença, porque você não vai ter onde ficar, né? Se os leitos estão ocupados. Por um lado, é super válido porque a propagação do vírus vai diminuir com certeza, com a aglomeração diminuindo, com certeza a propagação também vai diminuir. As pessoas têm que conscientizar que essa saída totalmente desordenada das casas, sem necessidade mesmo, uma necessidade de urgência ou emergência. Gente, a gente está mexendo com saúde, o que está em risco é que são vidas, entendeu? As pessoas têm que ter consciência disso. E isso vai fazer com que o vírus não se propague de forma tão alarmante como está sendo, né? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas precisam trabalhar também. É uma coisa meio complicada, a gente fica sem saber o que fazer em horas como essa. É cada um fazendo a sua parte para que a gente possa diminuir e voltar à vida ao normal. Aqui do meu lado, o vereador e empresário, comerciante, Edeir Pacheco, vai falar conosco sobre a alteração nesse novo decreto que fala sobre a proibição de cultos e eventos religiosos. Edeir, bom dia. Gostaria da sua opinião a respeito dessa mudança com relação aos templos e igrejas.
Bom, a gente está vivendo aí um momento difícil, né? A gente tem que compreender que nós estamos na onda roxa, seguindo aí o decreto do governo do estado, o prefeito teve que fazer, né, as suas adaptações, mas a gente vê assim, com muita preocupação que tem acontecido nos últimos dias, o número crescente de pessoas aqui sendo contaminadas com o vírus. A respeito de fechamento de igrejas, eu desde o início, a gente tem da pandemia, a gente tem dito constantemente que, seguindo as suas precauções, né, com higienização, vamos dizer assim, com distanciamento, eu acho que em todos os ambientes poderiam e podem funcionar, né? Então eu tenho esse pensamento. Se os templos, né, todas as igrejas, tanto católica, evangélica, templos religiosos, se todos cumprir rigorosamente com o que fala o decreto, com distanciamento, uma pessoa para cada 10 metros quadrados, eu acho que não havia necessidade do fechamento, né? Seguindo essas orientações. Uma vez que a gente observa em supermercados, a gente vê na própria casa lotérica, a gente vê nos bancos, a gente vê hoje aí em vários lugares, um número muito grande de pessoas sem ter esse acompanhamento ali de número exato de pessoas para estar naquele estabelecimento. Então a gente vê assim uma disparidade, né? Às vezes 2 pesos, 2 medidas nesse sentido. Então a gente fica, né, torcendo para que a gente possa resolver isso com esse fechamento assim, que está sendo dito, né, pelo governo do estado e também no nosso município, que seja resolvido o mais rápido possível, porque com isso está prejudicando tanto a vida do empresariado, mas também, o que é mais importante, a vida. Então a gente nos preocupa muito uma situação como essa nesse momento. Nós demos uma volta pela cidade e o que nós pudemos notar, vamos resumir aqui o que nós notamos pela cidade, pouco movimento de pessoas no centro da cidade, principalmente no calçadão, aqui na Praça São Januário, somente algumas lojas específicas com grande movimento, com aglomeração na porta inclusive, aguardando para entrar na loja, e as pessoas não querendo, né, se comprometer falando a respeito do decreto. Bom, para a gente finalizar, nós vamos passar o que também ficou pendente nesse novo decreto aí, que nós não falamos no início aqui da matéria, sobre a suspensão também dos atendimentos eletivos não emergenciais em clínicas e consultórios, além também de no próximo dia 2, feriado, sexta-feira, e no dia 4, domingo de Páscoa, ficam proibidos, né, de funcionar supermercados, padarias e também hortifruti-granjeiros, mini-mercados, açougues, peixarias e também padarias. Então, se programe aí para você que quer fazer o seu final de semana, o almoço do final de semana, se programe, porque esse tipo de comércio não vai funcionar nos dias 2 e 4, mas no sábado sim, na quinta e sábado normalmente. E é o seguinte, além disso, para a gente resumir aqui o novo decreto, somente para reforçar, ficam proibidos cultos e eventos religiosos presenciais de todos os tipos, funcionamento de indústrias não integrantes da cadeia alimentícia, funcionamento presencial do comércio e prestação de serviços não essenciais, permitindo somente delivery com portas fechadas, ou seja, é proibida a venda na porta ou no balcão. E atendimentos eletivos, como eu falei, não essenciais em consultórios e clínicas particulares. E somente nos dias 2 e 4, proibido padarias, hortifruti-granjeiros, mini-mercados, supermercados e também açougues e peixarias. E nós vamos finalizando por aqui essa matéria. Quero a sua opinião, você que está aí nos assistindo. O que você achou? Concorda ou não com as novas restrições ao comércio e à indústria aqui da cidade de Ubá? Com imagens de Gerson Pinheiro, Júlio César para o jornal Ubá em Foco.